Olá, olá, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live semanal, a live das 18 horas, nas quais a gente traz muito conteúdo relevante para você que está estudando para concurso público, para você que também não está e acompanha a gente busca sempre trazer conhecimento que vai impulsionar o seu aprendizado, impulsionar a forma como você retém informações que você busca estudar, a forma como você revisa, a forma como você faz resolução de exercícios, enfim. E hoje a gente tem uma live muito especial. Hoje a gente vai fazer uma pequena entrevista com o professor Mário Cunha, que ele leciona na FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e ele vai estar aqui com a gente para trazer um pouco da sua vasta experiência como professor. E eu queria já convidar o Daniel, que vai participar como sempre aqui comigo. Já estou autorizando. Daqui a pouquinho o professor Mário Cunha deve ir. Grande Beto, seja bem-vindo, meu amigo. Manda para a galera que hoje a live vai ser boa. Fala, Daniel, beleza? Oi, tudo bom? Tudo tranquilo, graças a Deus. Estou vendo que o Raul tá entrando aí, a Sandra também. Ó, o professor Mário entrou. Show de bola. Professor Mário, só pedir aí para entrar, para a gente dar início aqui aos trabalhos. Como eu estava falando, pessoal, hoje a gente vai ter essa presença ilustre do professor Mário Cunha. Ele leciona na FGV e dentre outras instituições e vai trazer um pouco da experiência dele. O Raul já está falando aí, ó, o melhor professor de marketing que já vi. Massa demais. E hoje ele vai estar aqui com a gente para trazer um pouco sobre esse desafio que é aprender em tempos como esses que a gente enfrenta. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui para chamar, porque eu não recebi o convite ainda. Eu acho que agora deu. Pronto. Olá, olá, professor, tudo bem? E Muito bem-vindo à nossa aí, live. pessoal, estão me vendo já ou não? Então. Sim, hein? Estamos ao vivo já. Ah, que maravilha. Boa. Agora eu estou vendo todo mundo. Massa demais. Tá ouvindo? Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Tá? Já estou aqui, o pessoal está entrando aí, estou vendo que tem gente entrando. Muito bem. Vai ser legal demais. Eu quero te agradecer, professor, pela presença, por tirar um tempinho aí para trazer um pouco da sua sabedoria para a gente. Hoje o tema é muito interessante, né? Que é aprendizado em tempos de pandemia. E eu queria que você começasse se apresentando para a galera. Tá bom, deixa comigo. Muito bem, eu estou falando aqui de São Paulo, eu acho que deve ter gente aí espalhada aí pelo Brasil inteiro. Não é? E eu brinco e digo o seguinte, né? Eu comecei minha carreira no Banco Nacional, isso faz muito tempo, né? E eu acho que tem muita gente jovem por aqui, e isso começou no finalzinho dos anos 80. E, pessoal, eu fazia uma coisa muito legal. Sabe o que eu fazia naquele tempo? Eu vendia seguro por telefone. Olha que legal você, lá no final da década de 80, vender seguro por telefone. Fui vendedor de tecido, fui vendedor de cinto de couro, né? Fiz um montão de coisa. E aproximadamente aí uns 20 anos, eu brinco, pessoal, e eu digo que eu virei palpiteiro, né? E eu dou aula nos MBAs hoje da Fundação Getúlio Vargas, eu sou professor de MBA da GV, nas áreas de marketing, vendas e estratégia, e também nos MBAs da Sampo, né, espalhados aí também pelo Brasil. E tem uma empresa que chama Academia de Marketing, né? Então eu fico equilibrando esse pratinho, né, com o mundo corporativo e também o nosso mundo aí de academia, né, o mundo de ser professor, que eu acho que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Pô, legal demais, professor. Fala aí, Daniel. Não, eu também queria agradecer a presença do professor. Ele colocou na introdução dele que essa experiência, esse background que ele teve, e eu acho que isso é super importante. Na verdade, todas essas construções que a gente tem no passado fazem, né, montam tijolinho a tijolinho que a gente é hoje. Então, o professor hoje é um acadêmico, consegue trazer essas lições justamente porque ele teve essas experiências. E é um pouquinho do que a gente tenta passar quando a gente traz as técnicas. Essas dificuldades que a gente teve no passado são todos os tijolinhos ou todos os enfrentamentos que a gente teve e que não é que a pessoa não vai passar por isso, mas talvez ela passe com uma maneira um pouquinho mais suavizada
ou entendendo algumas questões que para a gente, num determinado momento, foi mais difícil. Então a gente tenta trazer algo mais palatável, mais digerível. Então, queria agradecer novamente, professor, e queria ver nas aulas em que o professor traz quais são as dificuldades que os alunos têm de entender, porque assim, o mundo está se transformando muito rápido, né? O professor falou de algumas coisas que eu peguei quando era pequeno. O telefone era uma coisa muito cara, hoje essa geração não tem nem ideia do que é colocar um telefone na declaração de imposto de renda. Então, como que é trazer experiências importantes que fazem quem você é hoje para dar aula, sendo que são experiências pouco compreensíveis para pessoas dessa nova geração, que eu imagino que é para quem o professor também dê aula, né? Você sabe, Daniel, que você comentou aí sobre essa questão de você colocar a linha telefone fixa no imposto de renda. Você sabe o que nós estamos fazendo hoje? A gente está colocando carro no imposto de renda. A gente não vai mais colocar carro no imposto de renda. Essa geração que está chegando, olha que loucura que eu estou falando, né? Aliás, parece uma doideira que eu estou falando, mas a gente não vai mais colocar carro no imposto de renda, porque o carro vai virar um serviço. O carro, ele não é mais um bem. A gente está vendo o que está acontecendo aí. Nesse último tempo aí, de pandemia para cá, você está vendo o que está acontecendo. Não é? Você vê montadora agora se preocupando, porque a própria montadora já está fazendo assinatura de carro. Então, será que daqui a uns 10 anos a gente não vai ter aí muito mais gente compartilhando do que possuindo? E tem um pouco a ver também, Daniel, com essa coisa que você falou de experiência, óbvio. Certo? Por quê? Porque eu nas minhas aulas, e não é nem só nas minhas aulas, eu também faço isso nos meus treinamentos. Eu digo o seguinte: o nosso objetivo aqui, um abraço para o Kleber aí, o Coisa Linda, né? Oi, Kleber, você está por aí, que legal, bacana, não é? E eu digo para você o seguinte: nas minhas aulas eu não trago modelo de sucesso, eu não trago 7 passos para que você consiga entregar resultado, muito pelo contrário. O nosso objetivo lá é provocar reflexão. Você sabe que eu brinco, Daniel, e digo o seguinte, né? Pessoal, eu quero que vocês saiam dessas nossas interações, dessas nossas aulas, desses nossos treinamentos, com mais dúvidas do que vocês entraram. Esse é o nosso objetivo. Né? Então, o cidadão arregala o olho, né? E ele olha assim para mim e diz: mas esse cara é louco. Eu falei: sou. Eu vim aqui para provocar uma reflexão. Eu não vim aqui para fazer com que você aprenda alguma coisa. Eu vim aqui para que você, na verdade, questione o que você está aprendendo e veja se depois dessa nossa conversa, depois dessas nossas aulas, depois desse nosso treinamento, o que é que você vai fazer com isso? E o que eu vou fazer com isso é baseado também na experiência dele. Né? Então, Daniel, eu acho que isso aí é super importante, né? E você colocou, desculpa, Luiz, só para finalizar, o professor colocou uma questão de não ensinar um caminho único, né? Porque a gente também tenta trazer aqui, não trazer algo que seja, como é que eu posso dizer, que seja rígido, porque a gente está em tanta transformação, é tão flexível, que se a pessoa não tem o poder de entender o que está acontecendo e formar a sua opinião através disso, a cada momento em que você há uma mudança, ela não vai conseguir se adaptar. Se ela está presa num determinado modelo, ela fica refém daquilo. Então, acho que o que o professor faz com essa provocação é justamente estimular com que a pessoa saiba se virar nos problemas do dia a dia ou numa questão, sem ser através de uma fórmula mágica, porque justamente a gente está em constante transformação. E eu e o Luiz, a gente procura trazer essa provocação também. Justamente um dos nossos slogans é que a gente não traz fórmula mágica. O que a gente procura trazer essas aqui são todas as ferramentas que você tem. Você tem que usar, você tem que explorar para entender o que vai funcionar para você. Porque até a gente mesmo está em constante transformação. Eu começo estudando de um jeito, depois eu pulo para outro jeito. Acho que o importante é o aluno entender que ele tem que ser flexível, ele tem que se adaptar a cada mudança ou a cada fase que ele está vivendo. Desculpa, Luiz, eu acabei te interrompendo, eu me empolguei aqui na conversa, mas... Foi bom ter feito esse link. Professor, em relação às técnicas de aprendizagem, eu tava pensando aqui, né?
A gente vive em tempos que a informação ela se multiplica cada vez mais rápido, né? Na posição de professor, como que você encara e tenta vencer esse desafio de aqueles que estão ali na sua frente para aprender, realmente compreenderem o que se está passando? Como vencer as distrações numa sala de aula? Como é que isso funciona? Olha, eu vou falar uma coisa para você, né? Como a minha experiência, ela sempre foi em cursos de MBA, eu acho que não é diferente também em graduação ou em qualquer outro curso. Porque a pessoa que está lá, sentada, certo? Seja na nuvem agora ou presencialmente, ela escolheu estar lá, certo? Ninguém provavelmente botou a arma na cabeça e falou: olha, você agora vai fazer um concurso, você agora vai se graduar. Não. A pessoa, ela sabe da importância disso e ela quer fazer isso. Não é? Então, a partir desse momento, já existe uma vontade. E isso eu acho, Luiz, que é a coisa principal. Uma vez que a pessoa está lá, ela tem que estar lá de corpo e alma. Né? E você percebe como hoje isso é muito difícil? Porque enquanto eu estou conversando com você aqui, o meu telefone tocou. Certo? Eu já tive que apertar o vermelhinho para ele parar de tocar. Certo? E aí eu estou conversando com você, apita o zap. Certo? E aí entra uma pessoa na sala. Certo? E aí você está na tua casa, num home office hoje, que você não está sozinho, tá? Você, teu cachorro, papagaio, seu companheiro, companheira, tá todo mundo lá dentro. Então, se tem uma coisa hoje no mundo que existe, é distração. E eu digo o seguinte para você: é o óbvio que você tem que ter. Se você resolve fazer um arroz com feijão, na minha opinião, você tem que fazer o melhor arroz com feijão do mundo. Ou seja, tem um foco. E ter foco hoje é muito complicado. Né? Ter foco hoje é muito complicado. Você sabe que as pessoas estão cansadas do home office, as pessoas estão cansadas do online. Né? Eu venho conversando aí com muita gente de empresa, né, e fala: poxa, Mário, eu estou com vontade de voltar. É super tranquilo, você sabe que às vezes. Tranquilo é uma palavra que nem existe, né? Vamos combinar. Mas é super conveniente, eu estou aqui na minha casa, eu faço as reuniões aqui de casa, ou as minhas aulas, mas eu sinto muita falta de estar no presencial, de estar, certo, num ambiente onde todo mundo está focado naquilo que aquela pessoa ali dentro daquela sala está falando. Quando você não está na tua casa, você tem uma distração muito grande. Então, eu digo para você uma coisa, Luiz: é você fazer o arroz com feijão. Tá? Concentre-se naquilo que você precisa fazer. Você já sabe que você vai ter uma aula. Por exemplo, eu dou aulas muito extensas. As minhas aulas, elas duram no mínimo 4 horas, certo? E tem aula que é sábado o dia inteiro. Você já imaginou? A gente fica aqui junto das 8 da manhã às 5h40 da tarde, que o MBA tem uma pegada dessa. No Zoom, certo? Ou no Teams, depende da empresa ou da universidade. Como é que você faz para prender a atenção de 40 pessoas durante 8 horas em pleno fim de semana? Você sabe como é que a gente faz isso? Não sou eu que faço, são os próprios participantes, são os próprios alunos, porque ele escolheu estar lá, ele tem esse propósito, então tem que partir dele. E não tem dica. Não sou eu que vou motivá-lo. Ele já deve vir motivá-lo. Ele já deve vir motivado para cá. Essa é a pegada. Ele tem que vir motivado. Certo? Então, ele sabe que esse tempo vai ser dedicado para ele se concentrar. Não é o único, porque tem um exemplo, Luiz, que eu adoro dar. Adoro dar. Imagina que nessas próximas 1 hora eu fosse ensinar todos vocês aqui a perder 4 quilos. Pessoal, daqui a 1 hora, são mais ou menos 6h15 agora, lá pelas 7h15 da noite, nós vamos terminar a aula e vocês vão aprender como perder 4 quilos. Aí eu te pergunto: quando a gente terminar esta aula, às 7h15, todo mundo aí já vai ter perdido os 4 quilos? Mas é claro que não. Ou seja, é aí que começa. Então, às 5h40 da tarde, ou às 5h40 da tarde, ou então, certo, eu digo para vocês, quando termina uma aula, aí que vai começar. Então é por isso que eu brinco e digo: a reflexão começa a partir deste momento. E você tem que ter foco, é obrigação. Concentre-se nisso que você está fazendo. Porque, às vezes, né, é um detalhe, é um cutucão, é algo que você deixou passar e que talvez amanhã seja importante. A dica que eu dou para vocês e para todo mundo, né, vocês também são professores, vocês sabem disso, é o seguinte: tá? Tenta terminar uma aula, uma live ou qualquer coisa, e aí se pergunta assim: o que eu faço com isso? O que eu aprendi de novo
que eu não sabia ontem, que essa live, que essa aula me trouxe? Será que eu trago alguma coisa diferente? Será que eu trago alguma coisa diferente desse momento? E o que eu levo embora? Por isso é que eu toco na tecla da reflexão. Quando termina a aula, a gente não aprende nada. A gente está sendo, na verdade, apresentado a um montão de conceitos, a um montão de informações. Depois disso, aí está com você, porque a gente não vai mais estar junto. E a pergunta que eu faço é, o que a gente vai fazer com tudo isso? Perfeito, Olá, professor. galera da turma ABC 31 chegando aí. Maravilha. É, tem bastante gente aí vindo através do professor. Eu achei bem interessante que você colocou, mas eu vou usar discordar num ponto só. E deve. Eu entendo que a pessoa tem que estar motivada, entendo que uma pessoa de MBA está motivada porque ela já passou por outras fases e ela viu que o mercado de trabalho exige isso dela. Mas até por ter sido estudante de graduação e concurseiro em duas fases, eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente não entende tanto a importância do que uma aula pode te modificar na vida, do que esse conceito ou essa reflexão que você vai fazer depois da aula, do que vai te acrescentar. Então, eu ainda acho que o foco, embora dependa da pessoa, a gente tem que, de alguma forma, tentar embutir isso no aluno, porque eu vejo a dificuldade, que nem o professor colocou, a distração, é o WhatsApp. Hoje em dia, até se a gente olhar propagandas e cenas de filmes, elas têm que durar 15 segundos, 16 segundos, porque é o tempo que aquela pessoa retém uma informação, depois disso ela já se distrai. Eu acho que a gente vive um momento em que as pessoas não conseguem ficar 10 minutos assistindo um vídeo. Os vídeos têm que ter 3, 4 minutos. Então, assim, numa aula de MBA, e eu já fiz também, até porque o pessoal trabalha durante a semana, tem que ser durante o sábado, 4 horas, o pessoal que está lá precisa estar lá, quer aprender, quer melhorar de vida. Mas eu acho que a gente não consegue trazer isso para as outras realidades, porque a pessoa às vezes ainda não sentiu na pele essa dificuldade do que esse aprendizado vai fazer de modificação, ou um cargo, ou uma mudança de qualidade de vida. E eu acho que você dando aula tem essa facilidade do cara querer. Mas assim, eu vejo uma dificuldade nos alunos que a gente tá pegando, do cara não entender ainda que ele tem que estar prestando atenção, que ele tem que desligar o WhatsApp enquanto ele está assistindo a aula, que embora ele ache que ele seja o super-homem, ele não vai conseguir assistir um Porta dos Fundos enquanto ele está assistindo uma aula. Ele tem que focar em uma coisa, justamente para esse processo que você falou. Primeiro ele vai fazer o load, né? Ele vai carregar a informação. Depois ele vai fazer o processamento. Ele não vai conseguir processar porque ele está recebendo, mas não está segurando, fazendo a contenção desse... E acho que o Luiz quis falar nesse sentido. Como que a gente motiva o cara que não está no MBA, entendeu? O cara que ainda não tem esse feeling da importância do aprendizado, né? Eu entendo o que você falou. MBA o cara não falta, é feriado o cara reclama, porque ele só tem aula de sábado. Mas graduação, o professor que fala que não vai emendar o feriado, o pessoal vai. E o cara coxinha que fala, não pode emendar, o cara é chato. Então, eu acho que é uma pequena diferença entre os alunos de um modelo para o outro. Daniel, eu acho até que tem uma grande diferença. Eu concordo com você, tem uma grande diferença. E é por isso que a maioria não entra no concurso. É por isso que as vagas são ocupadas pela minoria. Se você bater o olho em concurso, em qualquer universidade, você tem. Ou não precisa ser só em concurso. Você pode falar de concurso, você pode falar para a pessoa que está entrando numa graduação, que vai fazer o Enem, certo? Você pode estar, por exemplo, falando também com uma pessoa que está entrando num programa de estágio, está concorrendo num programa de trainee, certo? São quantas vagas? São 50 vagas, são 100 vagas, são 20 vagas para milhares de pessoas. Então, o que acontece? É a minoria que entra. Por que é a minoria que entra? Porque é a minoria que entende que eu preciso ter uma coisa que hoje essa geração, e você tem razão, não tem. Sabe o que é? Paciência. E você soltou uma coisa que você está certíssimo. Hoje nós estamos na era da aceleração. Então, tem pessoas que... pessoal, é impressionante. O cidadão bota a mão
ele aperta a mão no zap para escutar mais rápido. Você já percebeu isso? O cidadão médico lá para escutar. Eu assisto aula, professor, no 2.8. Então, você está vendo? Agora, você acha que o cérebro também acompanha no 2.8 a aula, junto com o Porta dos Fundos, com o não sei mais o que o cara está vendo lá para cima e para baixo? Não tem como. Né? O nosso cérebro, ele não acompanha tudo isso. É bonito a gente falar que a gente é multitarefa. Multitarefa é coisa nenhuma. É bonito, não, porque você tem que ser multitarefa, porque hoje você tem que estar com um pé na nuvem e outro no mundo físico. É verdade. Agora eu quero saber quem é que está. Porque você vê que tem um montão de gente que entra aqui, fica 5 minutos e vai embora. Certo? Então, e na aula acontece a mesma coisa. Então, essas pessoas são as pessoas que não vão entrar no concurso. E em nenhum outro lugar. Então, a motivação não sou eu, não me cabe dar motivação às pessoas. Cada um tem uma motivação. Né? Tem gente que tá lá porque gostou do salário e está a fim de ganhar dinheiro. Não me cabe julgar. Eu não concordo com isso, mas não me cabe julgar. Tem gente que está lá que tem um propósito. Que ele vai tomar um tombo, ele não vai entrar. Ele vai tomar um tombo, ele vai entrar. Você sabe que eu tinha um amigo meu que ele demorou 4 anos para entrar na Poli, engenharia aqui em São Paulo? Ele queria fazer Poli. E ele não prestou outra. Porque se ele prestasse outra, ele teria entrado. E aí, o que acontece? Ele desviou o objetivo dele. Puxa, não, mas eu já entrei nessa, então agora eu vou começar a fazer essa e vou continuar estudando para Poli. Não, ele não fez isso. O propósito dele era entrar na Poli. Era isso que ele queria. E não é fácil. É um trabalho de formiguinha. Que eu acho, Daniel, que as pessoas hoje, a maioria não está com vontade de fazer isso acontecer. Não, concordo 100%. Você A comentou gente... uma coisa, só para terminar, você comentou uma coisa muito legal de motivação. Você sabe o que eu digo de motivação? Tem um texto muito antigo, eu digo isso faz mais de 20 anos que eu li esse texto, muito legal, de um cidadão que dizia o seguinte, acho que é um texto meio que anônimo, né? Ele dizia o seguinte: todo dia eu acordo, abro o jornal e procuro a lista das pessoas mais ricas do mundo. E aí ele dizia o seguinte: se o meu nome não está lá, eu acordo e vou trabalhar. Ou seja, essa era a motivação dele para acordar. Não sei se vocês lembram, isso é uma coisa mais antiga. Tinha um cara que hoje tem o... Como é o nome? O Usain Bolt. Tem o Bolt aí, que é o jamaicano super famoso agora na corrida dos 100 metros, né? Mas quando eu era adolescente, tinha um cara chamado Ben Johnson, que ele até foi acusado de doping na Olimpíada. O americano, né? Eu acho que ele era canadense, se eu não estou falando besteira. O Ben Johnson era... Não sei se era americano ou canadense, mas tinha uma dessas Olimpíadas, não sei se foi em Atlanta, em 96... que ele foi acusado de doping. Mas você sabe qual era a motivação dele? A motivação dele era, ele queria correr porque ele queria provar para o pai que ele era capaz. Ele queria provar para o pai dele que era... Essa era a motivação dele. O outro corria porque ele queria provar para ele mesmo que ele era capaz. Tinha um outro cara que ele corria, sabe para quê? Para realmente chegar para ele, eu corro porque eu quero ganhar dinheiro e ser famoso. Então, não nos cabe, eu acho, como professores, motivar essas pessoas. Nos cabe, olha, o Paul, aí, Paulzinho, meu querido canadense. Dos Estados Unidos, falando canadense, aí, Rosângela, aí, nós viu, Rosângela, tá aí também. Obrigado. Aí, ó, canadense aí, ó, tá vendo? É canadense o Ben Johnson. Então, não nos cabe, pessoal, dizer para esses caras, o que fazer, o que não fazer. Nos cabe, sim, provocar o cara a ter uma reflexão. Esse é o nosso desafio. Perfeito. Vou falar outra coisa. Eu não paro de falar, né, Luiz? Você já percebeu que eu não paro de falar. Tá? Mas live é isso. Mas, ó, eu ia falar outra coisa. Eu ia dizer outra coisa para vocês. Tá? Eu vou mais além. Há um ano e meio, vamos dizer assim, né? Há um ano e meio, você acha que as pessoas falavam o seguinte: não, você acha que vai dar para fazer um treinamento? Cidadão não aguenta ficar 1 hora olhando para a tela do computador. Você está de brincadeira? Eu fico olhando para a tela do computador sábado o dia inteiro, tem aula que é o fim de semana o dia inteiro, e não é só pós-graduação, não. As pessoas, e as pessoas que trabalham hoje em qualquer lugar, elas ficam o dia inteiro olhando para o computador.
A gente foi obrigado, forçadamente, a morar na nuvem. Sabe o que eu digo hoje? Nós temos que ser um profissional Tony Stark. Vocês conhecem o Tony Stark, não conhece? É o Homem de Ferro. Conhecer. Pessoal, é um Homem de Ferro. Você tá com o Tony Stark, ele é um ser humano que tem um coração digital. Ou seja, ele está com o pé na nuvem e ele também está com o pé no mundo físico. Essa é a pegada no mundo hoje. E eu acho que o pessoal está, sabe, querendo que as coisas aconteçam muito antes da hora também. A questão da paciência, né? Falta de Ninguém tem paciência. paciência. Ninguém tem paciência para nada, né? A gente não tem paciência. Você já percebeu que você fica mais tempo procurando o que ver na Netflix do que verdadeiramente assistindo uma série, um filme? Você fica mais tempo procurando o que fazer do que olhar para isso. Você passa A quantidade de opções também, né? A pessoa se perde, não sabe nem escolher o que ela quer, fica mais tempo ali no menu do que efetivamente aproveitando. E, Daniel, isso traz para a gente uma coisa que eu chamo de paralisia analítica. Já ouviram falar nesse termo? Eu adoro esse termo. Eu adoro. Paralisia analítica. Sabe o que é isso? Você tem tanta informação, você tem tanto excesso de informação, você tem tanta coisa para fazer, que você perde a tua capacidade analítica. Você perde a tua capacidade analítica. Eu perco. Você acha que é porque eu estou falando aqui que eu sei fazer isso? Não. Pessoal, eu estou lendo um livro agora de um cidadão chamado Fareed Zakaria, é um americano, que ele está todo dia na CNN americana dando palpite, e ele está falando sobre as 10 lições que havia. Eu vou pegar, aguenta aí. Fica aí, não vai embora. Não, estamos aqui. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. 10 lições para o mundo pós-pandemia. Tá aqui, ó. Tá vendo? Esse livro aqui, eu estou lendo esse livro. Acabei de ler O Futuro é Mais Rápido do que Você Pensa. Junto com esse, eu estou lendo um que é um romance, né? É um escritor suíço, um livro de 500 páginas. E eu estou lendo tudo ao mesmo tempo. E eu me pego, sem brincadeira, pessoal. Olha o que eu estou falando, que você tem que ter foco. Eu me pego não tendo foco muitas vezes. Porque eu estou lendo esse livro, eu me canso de ler o livro, levanto, assalto a geladeira, pego uma uva para comer, volto para cá, aí abro outro livro, aí agora tem um jogo aqui no celular que está me deixando louco, que está tomando o meu tempo, que chama Match 3D, que você fica buscando umas coisinhas aos parzinhos e vai juntando e tem um tempo. Pessoal, não consigo fazer mais nada. Eu tô falando. Eu não sou nem dessa geração. Eu e o Luiz, a gente costuma falar que todo mundo hoje em dia tem acesso ao mesmo tipo de informação, né? Antigamente ela estava meio exclusiva para o eixo Rio-São Paulo, Brasília. Então o que vai fazer a pessoa ser aprovada ou não é justamente a maneira que ela absorve esse conteúdo, o foco que ela tem para atingir o objetivo. Mas eu vou falar aqui talvez com dados imprecisos, mas com relação a essa quantidade de informação que você falou, que a gente produz hoje em número de informação, acho que a cada 2 anos, o que a gente produzia em um século. Então a quantidade de informação ou de processamento é impossível até para um computador hoje, né? O Big Data Analytics tenta fazer isso de uma maneira razoável, mas até para um computador é impossível analisar tanta informação. Então, quem dirá a gente aqui, humildemente, tentando processar. Por isso que a gente fala também, que às vezes a pessoa fala, vou estudar aqui, eu contratei o material A, B e C. A gente fala, não adianta, pega só o A e faz bem feito, porque se você tem muitos materiais, isso é um problema também. Você não sabe se vai estudar hoje pelo A, ou pelo B, ou pelo C. Então, a pessoa tem que saber ter o foco. Acho que o foco é condição sine qua non, é o começo. Mas a organização é importante nesse tempo em que a gente tem tanta informação. Ela saber se planejar, organizar, onde ela vai começar, quanto tempo ela vai fazer, porque senão também ela enlouquece, ela não sabe quando ela começou, a hora que ela vai terminar, quanto ela tem que fazer. Então acho que o planejamento entraria aí como uma dica também depois do foco, que eu acho que já é o requisito para iniciar. Mas ele saber se organizar e se planejar, eu acho que é fundamental no meio de tanta informação. Olha, eu diria uma coisa para você. E são coisas básicas, pessoal, são coisas básicas, mas a gente às vezes não se pega fazendo essas coisas básicas, né? E esse tipo de aprendizado que nós estamos conversando aqui é um aprendizado com foco, né? Porque eu tenho um foco de passar no concurso, eu tenho um foco de passar na faculdade, eu tenho um foco de passar numa pós-graduação.
Eu tenho um foco de passar no teste. Então, nós estamos aqui focados numa determinada tarefa. E essa tarefa, ela tem data para acontecer, certo? Ela tem data para acontecer. E eu tenho que me preparar, obviamente, previamente para isso. Então, o mundo ideal seria se eu pudesse planejar o meu dia. Porque todo mundo tem 24 horas. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Certo? Então, eu tenho que planejar essas 24 horas e separar um momento dessas 24 horas para me dedicar neste conteúdo. Certo? Eu tenho que fazer isso, não tem jeito. Tá? Agora, se vai ser de noite, vai ser de tarde, vai ser de manhã, aí depende de cada um. Tem gente que prefere de noite, tem gente que prefere de manhã, mas eu preciso ter uma certa constância nisso, porque a consistência é fruto, obviamente, da forma como você está usando este conhecimento. E eu tenho que usar esse conhecimento para um objetivo bastante específico. Nós não estamos falando aqui do aprendizado ao longo da vida, de uma coisa mais abrangente, que é super importante. Não é isso. Né? Nós estamos falando aqui que eu preciso, na verdade, aprender porque eu tenho um foco que é passar no concurso XPTO. Não é isso? Esse é o meu objetivo. Certo? Então, a partir do momento que você tem um objetivo, pessoal, metade do caminho já foi trilhado. Esse planejamento ele tem que levar em conta o tempo que você tem disponível, ele tem que levar em conta, além do tempo que você tem disponível, o lugar onde você tem disponível para fazer isso. Será que você consegue desligar, verdadeiramente desligar e só se concentrar naquela tarefa? Porque é uma das coisas das mais difíceis hoje. O celular ele é um grande aliado, mas ele também é um grande vilão. E isso depende do quê? Do que está aqui, ó. Então, como é que você vai priorizar o seu dia? Porque o teu dia cada um aí tem uma série de afazeres ou coisas a fazer. Se você tem o tempo totalmente dedicado para isso, isso também não quer dizer que você tem mais chance do que aquele que não tem. Porque depende da forma como você vai aproveitar esse seu tempo. Seja ele qual for. Então eu tenho 8 horas e eu vou ter mais chance do que aquele que tem 2 horas por dia para poder estudar? Eu acho que não. Porque depende da qualidade. 2 horas bem feitas é melhor do que 8 horas mal feitas. Perfeito, perfeito. Né? Professor, teve um monte de coisa. Eu peguei um bloquinho de nota aqui para ir pegando o que eu achava interessante e já não cabe mais nada, porque tudo que está sendo falado é muito relevante, eu acho. E eu acho que, assim, pegando esse último gancho do objetivo que você falou, acho que tudo depende disso, né? Eu me identifiquei quando o professor falou que lê aí 3, 4 livros. Se me perguntarem quais livros eu estou lendo agora, eu também não sei dizer, porque eu acho que são 6 ou 7. Depois que eu peguei o Kindle, aí piorou mais ainda, porque eu vejo um título legal, compro, mas o meu objetivo não é fazer uma prova daqui a um ano sobre os assuntos que eu estou lendo. Que eu estou lendo 2 romances, 3 livros de desenvolvimento pessoal e por aí vai, um de liderança. E quem tem esse objetivo de concurso público, assim como o professor falou, a gente, eu, o Daniel, a gente aqui no TEC, a gente sempre fala que isso realmente é metade do caminho andado. Porque a partir daí você tem delineado sobre qual base que o seu planejamento vai ser realizado, né? E então é o objetivo. A partir desse objetivo é que a gente vai analisar onde você vai focar e onde você não vai focar. E muito se falou em foco, que foi outra palavra-chave que o professor falou, e a gente tende a confundir foco com motivação. É algo que é muito comum o pessoal fazer essa confusão, só que são coisas totalmente diferentes. Eu tenho até aqui, que é muito interessante, é do Daniel Goleman. Sim, foco. Cientificamente sobre o foco. E abriu muito o meu horizonte sobre essa palavra que faz a diferença no sucesso ou não da vida de qualquer pessoa, porque não tem nada a ver com emoção. O foco ele é uma habilidade que a gente consegue desenvolver. Então, é uma coisa que me deixa injuriado quando eu ouço alguém falar, não, eu nasci uma pessoa que não tem foco. Eu não consigo sentar 30 minutos para ler nada. No concurso eu queria. É meu sonho, mas não dá. E a gente, a partir da ciência, a gente começa a entender que isso é uma habilidade, como o músculo. Que a gente não entra na academia andando 10 quilômetros, 15 quilômetros. A gente sai do sedentarismo para uma caminhada de 10 minutos. E depois essa caminhada virou uma caminhada de 20. Agora o foco, é importante dizer, é tanto dizer sim para o que você quer, quanto igualmente a habilidade de você dizer não
para aquilo que te atrapalha. Certíssimo. Então, se falou em WhatsApp, se falou em celular, tantas coisas que nos distraem, né? Distração nada mais é do que aquilo que desvia a gente do nosso objetivo. E a gente tenta conciliar as distrações com o nosso foco. E aí tem um livro muito interessante que eu li do Benjamin Hardy, que se chama Força de Vontade Não Funciona. Que é muito bacana esse livro. Ele fala com bases da neurociência também, da ciência, da psicologia, que a gente não deve ficar brigando contra as tentações, não. É como você comparar a facilidade que existe entre duas pessoas que querem emagrecer. Uma delas vai passar um mês no spa e uma delas vai tentar fazer a mesma dieta em casa. Só que em casa, a esposa faz brigadeiro todo dia, a filha compra chocolate. Não tem jeito. Exatamente. Aí você não tem como você gastar essa sua energia mental contra as distrações que te afastam do objetivo e ainda querer alcançar o resultado que demanda o seu foco. E aí que entra o ambiente, que foi a primeira discussão que vocês fizeram, por isso que eu comecei a anotar aqui para não esquecer, sobre essa questão da galera que sente falta de estar numa sala de aula, né? Eu me identifiquei muito com isso também, porque na época que eu era concurseiro, com certeza a época que eu mais rendi enquanto concurseiro, assim, em horas líquidas por dia, com qualidade, foi quando eu fiz um cursinho presencial em Brasília. Porque eu estava num ambiente, era aquele efeito manada. Eu estava num ambiente em que era uma sala com 100, 150 alunos, todo mundo em silêncio, sedento por aula, e você chega em casa, você não quer assistir Netflix, você não quer ler nada que não seja do concurso que você está querendo, porque você está naquele ambiente. E aí que entra o desafio de você estar em casa, com família, com as distrações, num ambiente que não é um ambiente de MBA, não é um ambiente de cursinho preparatório, e ainda assim render como você renderia se estivesse lá. Eu acho que esse que é o grande desafio desse período pandêmico que a gente está vivendo, né, professor? Ô Luiz, eu adorei o título desse livro. Eu adorei. Porque eu também estou de acordo. Força de vontade é parte do processo. E eu acho que a força de vontade ela é dependente do teu propósito, do quanto você quer alguma coisa. Né? E isso, você olha para os hábitos diários que você tem. Você sabe que em janeiro desse ano, a minha mulher olhou para mim e falou, você está franzino. É que vocês não estão me vendo, pessoal, mas eu tenho 1,96 m. E eu sou casado com uma baixinha que tem 1,56 m. E o bicho é brabo, viu? Não adianta, as baixinhas que estão nos assistindo aqui, meninas, não adianta vocês dizerem pra gente que vocês não são brabos. Vocês são brabas sim. Eu chego pra minha mulher, chama Bárbara, né? Eu falo, Babi, você é braba. Ela mete o dedo na minha cara, Luiz, ela fala assim, eu não sou braba não. É você que é folgado. E ela chegou pra mim em janeiro e falou, olha, você tá muito franzino, você tem que fazer pilates. Eu nunca tinha feito pilates na minha vida. E eu falei, claro, eu vou agradar e eu vou fazer pilates. E para quem faz aqui, não é um alongamento, não é uma musculação, é um exercício bem completo. Faz 6 meses, né? A gente começou em janeiro, agora estamos em julho, faz 6 meses. Luiz, eu tenho um objetivo. Eu comecei a fazer 2 vezes por semana e agora, em agosto, eu vou mudar para 3. Você sabe qual é o meu objetivo? O meu objetivo é, no meu alongamento, eu colocar o nariz no joelho. Esse é o meu objetivo. Eu estou a 3 centímetros de colocar o nariz no joelho. Eu acho que se eu me esforçar mais, eu coloco ele amanhã. Mas talvez eu vou distender algum músculo, eu vou me machucar, e aí eu vou ter que ficar 1 mês fora do Pilates. Então, olha só, esse é o meu objetivo. Eu botei na minha cabeça que eu quero alongar aqui, ó, botar a minha mão no pé, botar as duas no pé e botar o nariz no joelho. Eu botei isso na cabeça. Tá? Então, isso é o meu propósito no Pilates. Tá? Eu tenho que ter força de vontade para fazer isso. E eu tenho que abrir espaço na minha agenda para ir 2 vezes por dia lá aonde eu faço Pilates. Certo? E a minha agenda ela é completamente destrambelhada, porque tem dia que eu dou aula de noite, tem dia que eu dou treinamento ao longo da semana. Por exemplo, essa semana eu não tenho nenhum horário livre, porque eu vou dar treinamento amanhã das 8 da manhã às 5 da tarde até sexta-feira.
eu só posso ir de noite. E eu já sei que eu vou ficar uma semana de férias agora, no final de julho. Então eu já estou antecipando estas 2 aulas no final de julho para agora, para eu poder fazer 3. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso unir a minha força de vontade com uma disciplina, certo? Para eu conseguir implementar esse troço todo. E aí eu tenho que olhar o que é que me está distraindo. Você sabe que eu estou em casa hoje. Eu estou em casa hoje fazendo essa live aqui porque os meus filhos, eu tenho 3 filhos, eles não estão em aula. Porque se eles estivessem em aula, eu não poderia estar aqui. Por quê? Onde é que eu vou colocar 3 crianças com 2 computadores, a internet não aguenta, certo? E ainda tem um papagaio que faz barulho aqui o dia inteiro. Que compraram, não é um papagaio, um bichinho, parece um papagaio, mas ele faz um barulho o dia inteiro aqui. Eu ia estar no meu escritório. Então, eu preciso também analisar este ambiente onde eu me encontro. Essa distração, o leite moça, o brigadeiro, isso é tudo tentação que vai me fazer o quê? Vai desviar o olhar, certo? Então, se eu sou um cidadão que tem esse propósito, eu quero entrar no concurso, eu vou ter que entender. É como um atleta de Olimpíada. O cara não está focado na Olimpíada. Depois, quando terminar a Olimpíada, ele vai comer pizza, ele vai dar uma relaxada, ele vai comemorar com os amigos a participação que ele teve, mas ele está focado. E está focado, pessoal, não é fácil. Vocês viram a final de Wimbledon ontem? Ontem Das meninas? Eu vi do simples Eu masculino. eu vi das meninas. Eu vi do simples masculino com o Djokovic, que ganhou o 20º título de Grande Slam dele, em cima de um italiano, Matteo alguma coisa, novinho, moleque, joga muito, e ele ganhou o 20º. Pessoal, ele respira tênis o dia inteiro. O Paul, um amigo meu, que está aqui na live, que joga tênis muito, que tá em Weston, na Flórida, nos Estados Unidos, sabe muito bem do que eu estou falando. Ou seja, você tem que ter disciplina, é um trabalho de formiguinha. E te digo mais, isso não valida o teu passaporte para você ter sucesso. Não é porque você tem disciplina, porque você estudou, porque você investiu um tempo tremendo, que você vai ter sucesso. E eu digo mais, não tem problema nenhum. Tropeçou, levanta. Tropeçou, levanta. O sucesso não acontece logo na primeira curva. Não acontece logo na primeira curva. Olha o quanto que a gente precisa fazer para que o sucesso ele seja conquistado. E aí eu pergunto para todos, o que é sucesso, né? Cada um Não, tem uma... muita gente que hoje tem sucesso faliu 1, 2 vezes antes de conseguir ter uma empresa de sucesso, porque aprendeu também com a falência, com o erro. Acho que cair ou tropeçar faz parte, né? Você tem que ter essa força de levantar e seguir em frente. Eu concordo. Tem uma história também, não sei se o professor conhece, do Cristiano Ronaldo, que logo que ele foi contratado, acho que por uma das primeiras equipes dele, o segurança viu à noite que tinham invadido a academia, no meio da madrugada, 3 horas da manhã. Ele foi ver, era o Cristiano que tinha invadido para treinar. Então você vê que ele desde pequeno, ele tinha o propósito de ser o melhor do mundo. Então não aconteceu por acaso. Enquanto todo mundo estava numa festa, alguma coisa, ele estava treinando, estava chutando a gol, treinando falta. Ele treinava, fazia os treinos dele com peso no pé, para quando ele estivesse no jogo ele ia ter mais força e correr mais que os outros, porque no treino ele corria com pezinho de 3, 4 quilos. Então, assim, você vê que não é algo que é fácil, né? As pessoas têm que entender que demanda um sacrifício, demanda... a gente falou um tempo atrás do custo de oportunidade, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras, né? Você não consegue ter tudo. Então você tem que analisar o que você quer para poder, se você quiser tudo, não vai fazer nada direito e talvez não alcance. Então acho que o que o professor colocou, o que o Luiz colocou do foco também acho super relevante e é difícil, acho que as pessoas têm que entender isso. Daniel, você sabe que está no jornal de hoje aqui em São Paulo, no estado de São Paulo de hoje, está a repercussão da vitória do Djokovic em Wimbledon. Eu escutei ontem ele dizer, e vi hoje no jornal, que quando ele tinha 7 anos na Sérvia,
que estava tendo aquela guerra civil, lembra? Quando na década de 90, quando a Iugoslávia lá foi dividida, e dividida lá em 7 países, se eu não me engano, no meio da guerra, ele sentava no quarto dele e ele modelava o troféu de Wimbledon com 7 anos. Ele desenhava e ele dizia assim para ele: um dia eu vou ganhar um desse. Então, o que eu quero dizer, então basta só você sentar e desenhar o que você quer? Não, mas você vai ter que passar por esse processo. Todos esses caras que hoje, e o esporte é uma analogia espetacular, porque o esporte, pessoal, exige esforço. O esporte exige esforço e exige você também aprender a perder. Puxa, não deu dessa vez? Nós vamos tentar. Eu tenho certeza, pessoal, que um dia o PSG vai ser campeão da Champions League na Europa. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Certo? Se vai ser no próximo ano, eu não sei. Mas olha o tempo que está demorando para isso acontecer. Olha o tempo. Contrataram o Neymar para ajudar. O Neymar já está lá há alguns anos e ainda não conseguiu o objetivo. O Michael Jordan, que na minha opinião é um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos, é da minha geração, né? Ele perdeu uns 4, 5 campeonatos antes de ganhar o primeiro. O Oscar, jogador de basquete aqui, tem um apelido de mão santa, não sei se vocês sabem. Não, sei. Ele não gosta. Ele fala: eu não sou mão santa, eu sou mão treinada. Não, é isso que eu ia falar. O Oscar é um dos que fala que é mais suor, mais transpiração do que qualquer coisa. Ele falava, eu treinava, todo mundo saía, eu ficava treinando arremesso aqui. É isso. Então tá aqui, ó. Tá aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode dar o recurso, a gente pode trazer a ferramenta, mas eu acho que o recurso e a ferramenta, pessoal, ela vem depois de você ajudar aqui, ó, a dar presta atenção no mindset dessas pessoas. Então, a ferramenta ela vai ser muito útil, a priorização, o foco, o planejamento ele vai ser muito útil. Mas antes de tudo isso, tem que estar um troço que eu acho que eu podia resumir de propósito. Meu amigo, qual é o teu propósito? O que você está fazendo aqui? Esse concurso, você quer entrar nele por quê? Porque eu digo mais, hein, pessoal, vou mais além. Eu não acho que alguém tem que fazer um concurso para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. Eu acho que é a tua aptidão, é o teu sonho, é o que você quer fazer. Você vai se sentir feliz fazendo isso. Nada do que eu estou contando aqui para vocês, pessoal, é novidade. Mas eu pergunto quantas pessoas que trazem este básico para a realidade. Então, se você quer fazer alguma coisa e ter uma profissão que você quer ganhar dinheiro, eu não sei se você vai conseguir. Porque nenhum desses que ganham dinheiro estão lá para ganhar dinheiro. O dinheiro acaba virando consequência daquilo que você faz bem feito. E as pessoas percebem. Você percebe quando eu tenho um professor que é bacana, que ele gosta do que ele faz, que ele dá aula. Ou alguém que joga porque gosta da emoção, porque gosta de fazer ou porque não gosta, e assim por diante. Então, isso eu acho que eu li uma vez, né? Não sei se cabe esse paralelo, mas um milionário falando, eu sei de plano se uma pessoa vai ser ou não milionária, porque geralmente quando a pessoa fala, quero ganhar dinheiro para me aposentar, ele fala, esse não vai ser milionário. Que você vê quem atinge, vamos dizer, não que o sucesso represente dinheiro, mas supondo que sim, né? Uma empresa milionária, ele fala, os caras têm 80 anos, 90 anos, continuam empreendendo, continuam fazendo. Não é a questão do dinheiro, é a questão de você estar lá, estar construindo, estar inovando, estar trazendo uma coisa nova. Então, se você pensa só pela questão do dinheiro, ele fala, já sei que você não vai dar certo, né? Que é um pouquinho disso que você está falando. Se você tá mirando um cargo aí para ser juiz, mas você não tem afinidade nenhuma para fazer sentença, para ouvir os outros, você não vai ser feliz, muito provavelmente você nem consiga atingir esse objetivo. Então eu acho que a pessoa tem que saber o propósito. A gente colocou, eu e o Luiz, a gente conversou numa das primeiras lives um pouquinho disso, para a pessoa entender. Às vezes ela quer ser policial, mas ela sabe que vai lá para a fronteira, sabe que tem que te dar tiro com o traficante, ou ela acha que é só postar o distintivo e a arma no Instagram, né? Porque
a pessoa tem que tomar muito cuidado para não comprar o ingresso para o filme errado, né? Às vezes ela acha que vê o policial aqui no Instagram, a Polícia Federal entrando na porta pegando o presidente, pegando político. Esse é a minoria. O policial está morrendo, o policial não pode entrar na favela, o policial às vezes não pode andar fardado porque pode morrer. Então, assim, ela tem que saber onde ela está pisando para não assistir ali a sessão errada do filme. Então, eu acho que é um pouquinho do que você falou. Ela tem que entender o que ela quer, entender o propósito, procurar, no nosso caso, a gente fala bastante disso, entende a profissão, entende o que o cargo exige, né? Porque você vai fazer isso todo dia da sua vida. Você quer ser um infeliz? Muitas vezes a gente vai ali numa repartição pública, o cara te atende com mau humor, o cara não gosta daquilo que ele faz. Então, é nítido que é até um encargo para aquela pessoa estar lá, né? Então o salário muitas vezes não é suficiente, que ela vai ter uma vida ali horrível, né? Não vai, talvez o dinheiro nem compense aquela atividade que ele vai estar exercendo. E Daniel, tem muita gente boa, mas muita gente boa no serviço público. Muita. O que acontece é que a gente olha a laranja podre e a laranja podre ela se destaca demais, não é? Exatamente. Mas tem muita gente boa e altamente competente no serviço público. E a gente precisa cada vez mais de pessoas com este propósito. Com pessoas com esse propósito. Eu, se quero fazer um concurso, meu objetivo não é ser milionário. Eu adoro ser professor, adoro ser consultor. Eu não tenho objetivo de ser milionário. Eu tenho objetivo de fazer com gosto aquilo que eu faço. Você sabe como é que eu brinco? Todos os meus alunos, que se tiver alguns alunos meus aqui, sabem muito bem, em qualquer aula eu digo isso, pessoal. Eu digo que o que eu faço é hobby remunerado. A galera dá risada. Eu brinco assim, falo, pessoal, o que eu estou fazendo aqui é hobby remunerado. E vocês acreditam que a FGV ainda me paga para eu estar aqui fazendo hobby, para eu estar aqui me divertindo com vocês? Então, o sucesso, ele é muito subjetivo. Talvez, sabe o que é sucesso para mim? É poder chegar numa terça-feira de tarde, sentar no meio fio e tomar um sorvete com meu filho. E ficar discutindo sobre futebol e jogo de basquete que ele gosta. Então, não necessariamente, não tem absolutamente nada a ver com o dinheiro. Absolutamente nada a ver com o dinheiro. O dinheiro é simplesmente uma consequência do trabalho que você faz. Certo? Então, o sucesso, pessoal, você imagina a sua cara de felicidade de um cidadão que foi aprovado no concurso. Pessoal, imagina esse momento. Esse momento ver o nome na lista. Não é? Imagina a ansiedade da pessoa indo procurar o nome da lista e daqueles segundos antes de encontrar o nome dela e na hora que ele encontrou. Ele nunca mais vai esquecer disso na vida. Porque ele vai olhar para trás e ele vai ver os tombos que ele levou e ele vai perceber que todo aquele esforço valeu a pena. E te digo mais, se não foi dessa vez, levanta e faz de novo. Porque se você desistir, é porque não era para você. Perfeito. E tem até uma das meninas que falou aqui, professor, não falta paciência, falta coragem para aceitar as perdas que as escolhas que fazemos nos trazem. Olha que legal. Falo para ela e para o pessoal que está assistindo a gente aqui que, de fato, a gente sempre fala, né, que concurseiro, assim como qualquer pessoa que está empreendendo em qualquer área profissional, tem que ter um pouco de sangue de barata para as quedas que virão, porque elas virão. Não tem isso. Raros são os casos de concurseiros, trazendo para o nosso nicho aqui, que decidem estudar para concurso e na primeira prova que fazem, passam e estão dentro da vaga do concurso dos sonhos. O problema é que a gente tem essa mania de endeusar as pessoas, né? Por isso que chamavam o Oscar de mão santa e não viam o trabalho que ele tinha dado, que ele tinha levado, né, para chegar onde chegou. Por isso que olham para Messi e falam não, esse cara é um ET. E não veem o quanto que ele treinou para isso. O Pelé, o próprio Pelé. E tantos outros exemplos. Eu gosto muito de exemplos de esporte porque mostram, esses livros, né, mostram os dois lados da moeda. O lado da glória e o do sofrimento até chegar na glória. E nos concursos não é diferente. O pessoal olha para mim, para o Daniel, pessoas que passaram cargos bons em posições boas e falam, não, esses caras daí são diferentes. Mas não são. Eu não sou diferente, o Daniel não é diferente. Eu tenho um bolo de prova desse tamanho
só de concurso que eu fiz e reprovei. E O que eu reprovei também, eu não consigo nem lembrar aqui. eu guardo até hoje, para eu lembrar que não foi fácil, que eu tenho uma história de sofrimento. Aí eu lembro daquela frase que eu acho que é do Henry Ford, que diz assim: o insucesso é só a oportunidade de você fazer de novo de uma maneira diferente. Eu posso estar errando o autor, mas essa frase é justamente o que eu acredito que é o insucesso no concurso público. Não Ô, Luiz, existe fracasso. Você no meu, decide, o fracasso é parte do processo. é Né? parte do. Ele é parte do processo. Você sabe que você me lembrou da frase do fundador da Atari, aquele videogame dos anos 80, um cidadão Pô, chamado Nolan clássico. Bushnell, né? Isso, e clássico do clássico, o Nolan Bushnell. Inclusive o Steve Jobs, né, fundador da Apple, trabalhou na Atari um tempo. E o Nolan Bushnell tem uma frase famosa que ele diz o seguinte: se você não falhar de vez em quando, você não vai tão longe quanto poderia. E você sabe que o melhor exemplo é brasileiro? O melhor exemplo é brasileiro. É de um professor filósofo que eu gosto muito, né? Chamado professor Clóvis de Barros Filho. Já ouviram falar dele? Eu fiz um curso dele na USP de ética. Dele? Então, ele é Fiz. muito legal. E Daniel, eu conheci o professor Clóvis num evento que eu fiz faz já uns 8 anos. E ele foi chamado nesse evento para falar de filosofia para 350 pessoas da área comercial de um banco. E eu fiquei assim pensando, o que ele vai falar para essa galera do comercial em termos de filosofia? Né? Vocês me permitem um palavrão aqui? Claro. Eu vou soltar um palavrão. Na boca do professor de filosofia até que ornou. Professor Clóvis, pessoal. Professor Clóvis foi ao Jô Soares, ele ficou famoso. Depois você entra no YouTube, escreve Professor Clóvis Jô Soares. Vocês vão dar 15 minutos de risada. Eu fui e não fiquei famoso. Também quando eu fui entrevistado lá pelo Jô Soares, foi antes de 2003. Não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Né? Então, se perdeu pelo mundo a minha entrevista. Mas o professor Clóvis, ele soltou a seguinte, no meio da palestra, pessoal. Chegou um aluno, perguntou para ele, professor, como é que eu faço para me dar bem na vida? Ele olhou para o aluno e falou, meu amigo, foda-se um pouco. Foda-se um pouco. Quer saber? A hora que eu escutei ele falar, eu imediatamente serviu a carapuça. Porque eu falei, não é que ele tem toda a razão? Não é que ele tem toda a razão? E aí, eu vou contar para vocês uma história. Eu adoro uma frase que diz assim, ó, mar tranquilo não faz bom marinheiro. A gente usa essa. Não, e usa também, se você não sabe para onde vai, qualquer vento te ajuda, né? Então, que é a questão de você saber para onde vai, quer ir, né? O Daniel, eu comprei faz uns 3 anos, né? Eu falei para vocês, eu tenho 3 filhos. O Felipe chegou para mim há uns 3 anos, ele tem 12, vai fazer 13 agora em agosto. Ele tinha uns 10 anos, ele chegou para mim e falou, papai, eu quero um skate. A irmã dele, gêmea, a Mariana, falou, papai, eu também quero um. A Gabriela, mais velha, falou, não é justo, eu também quero. Sabe o que eu fiz? Eu comprei 3 skates. A hora que eu cheguei em casa com 3 skates, a minha mulher gritava comigo, falava que eu era um alucinado, que eu era inconsequente, que eles iriam se quebrar. Aí eu fiquei doidão. Eu falei, vão se quebrar sim. Ou como é que eles vão aprender a andar de skate? Papai vai botar os 3 aqui na frente da TV, vamos sentar no sofá e vamos aqui no YouTube assistir uma aulinha. Pessoal, não rola. Bota capacete, armadura do Homem de Ferro, cotoveleira, joelheira e vai tomar tombo. Porque eu não conheço outra forma de você aprender a andar de skate. Bicicleta, skate, faz parte. Todo mundo caiu. Exatamente. Curso também. Você falou do professor Clóvis, as palestras dele são engraçadas, né? Mas ele consegue reter bem a atenção. Não sei, pelo menos comigo, quando ele fala, eu fico hipnotizado. Super. Daí ele falou umas coisas sobre o sucesso, que as pessoas falam do happy hour, né? E daí ele fala, se você trabalha e acha esperando o happy hour, você está sempre vivendo esperando o futuro. Quer dizer que você não está feliz naquele presente, né? Então é um pouco disso o sucesso. Às vezes a pessoa acha que não é a questão da grana, né? Você ter tempo para o seu filho, você curtir o hoje, viver aquele presente
Então, vai estudar, se dedique estudando, faz de uma maneira em que você vai curtir aquele processo, porque vai ser difícil para todo mundo, não tem jeito, não é fácil, né? Mas o professor Clóvis é um barato, assim. Daniel, Eu, olha, é aquela frase que diz assim, ó, sabe aquele cidadão que no fim de semana ele está pensando na reunião da semana que vem? E aquele que está durante a semana pensando no fim de semana? Ele nunca está no presente. exatamente. É exatamente o que você está falando. Ele nunca está no É. presente. E ele traz também umas questões sobre o amor lá, o amor de cada filósofo, é legal também. Ele O é professor é uma figura. Tem vários livros aí no YouTube que a gente pode baixar e aí a gente se diverte aí escutando, né? E eu acho que isso é muito bacana, né? Enfim, o aprendizado hoje vem de tudo quanto é lado, né? Vem de tudo quanto é lado. É isso Ô, aí. Luiz, eu só tô preocupado se não vai cair a nossa live aqui, Já deu porque 7. é, Já deu 60 minutos, eu nem tinha percebido. Olha aqui, tá vendo? A gente fala. Aparentemente não caímos, então, porque já passou da 1 hora. Normalmente eles derrubam nos É. 60 minutos. Mas, ó, que live rica. Eu tava olhando aqui pro lado porque eu tava procurando o meu livro do Clóvis, que eu sou fã de carteirinha do. Conheci, inclusive, na época que eu estava estudando para concurso. Muito bom. E me ajudou muito a encontrar a motivação dentro de mim. É muito, muito bacana o conteúdo dele. Queria ter tido a oportunidade de encontrar no YouTube a do professor Mário também, né? Vou procurar para ver se encontro. Mas olha, você sabe que a minha entrevista era um tempo que a Rede Globo, os conteúdos eram todos muito fechados, não tinha nada, não tinha nem Facebook, não tinha nem Orkut, eu acho que tinha naquela época, lembra do Orkut? Tinha lembro. nada. Pessoal, eu tenho uma fotozinha que eu não sei nem mais onde está, tirada dessas câmeras fotográficas, não tinha nem telefone celular com foto naquela época tinha, né? Então vocês vão ter que acreditar que eu fui entrevistado pelo Jô Soares. Não, acreditar a gente acredita. A gente queria assistir a entrevista. Você acredita que nem eu vi? Porque a Globo, naquela época, ela nem dizia quando é que o programa ia passar. Nem eu vi. Eu não vi a minha própria entrevista. Caramba! Eu não vi. Eu vi. Mas o Jô era outro que ele sabia fazer uma entrevista com pessoas não famosas. Eu lembro pelo menos ele na época do SBT. Às vezes ele entrevistava um carrinheiro de pipoca e ele conseguia extrair uma conversa ali, um bate-papo tão legal que ele, para mim, era um dos maiores entrevistadores, assim, Fazer pergunta, né? Exatamente, exatamente. Pô, Luiz, vamos agradecer o professor e eu acho que daqui a um tempo dá pra gente fazer mais uma dessa daí, hein? Porque eu acho que assunto vai ter. Demais, professor. Chamar que, para dar palpite, tô no primeiro lugar aqui para. Professor, Não, mas muito é legal, é porque a gente conversa muito focado na questão do concurso. Mas esse nosso papo, ele é importante para a pessoa entender um contexto um pouquinho maior desse nicho. Exatamente. Se a gente falar de conjuntos, né, o concurso está dentro disso que a gente está falando, que é um pouquinho maior, é quase falar de vida. Então, eu acho que é bem legal e traz uma visão diferente do que as pessoas estão acostumadas nas nossas lives, assim. Eu acho que enriquece. Eu gostei muito. foi Muito bom. muito bom, professor. É uma live leve, passou assim voando e de conteúdo muito precioso. Como eu falei, as palestras do professor Clóvis, eles fizeram muita diferença na minha vida de concurseiro. E ele não fala de concurso. Porque, como o Daniel falou, a gente está falando aqui de vidas mesmo. Quando a gente fala de concurso público, a gente está falando de um emprego que vai tomar ali 8 horas do seu dia. Isso daí é 33% do seu dia inteiro, durante 30 e poucos anos da sua vida. Exatamente. Tudo isso que foi falado, que foi exposto pelo professor Mário, foi assim riquíssimo. E espero ter outras oportunidades da gente conversar. Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço. Obrigado, Luiz. Obrigado, Daniel. Obrigado aí todo mundo aí que está com a gente. Pessoal, boa noite, boa semana para todos. É isso aí. Muito obrigado, então, Tchau, hein? tchau, tchau. Abraço, professor. Valeu, Luiz. Obrigado pela live aí. Foi bem legal. Obrigado. Valeu. É isso aí, pessoal. Que live riquíssima, né? Se você não pegou ela do início, depois vai lá no IGTV que vai ficar salva.
E aí você pode conferir ela inteira, que foi muito bacana. Muito boa noite, fiquem com Deus, beijo no coração e tchau.